Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar de grupos de teatro no Brasil. Só que para a gente poder falar desses grupos de teatro, vou deixar claro uma coisa, né? Eu não vou falar de todos os grupos de teatro, porque é impossível, e eu vou fazer uma amostragem tanto histórica quanto contemporânea, para a gente entender o porquê e o nível de importância desses grupos. Senhoras e senhores, em algum lugar do mundo, acho que no Brasil, existe um homem feliz. Se existe esse homem feliz, é possível que ele possa ser encontrado fazendo teatro. Né? Eu sou feliz porque eu faço teatro, eu vou ser bem sério para vocês. Eu estou exausto, estava comentando aqui, porque só ontem, eu fiz duas apresentações de espetáculos. Um infantil pela manhã, na Feira do Livro de São Luís, aqui, que está acontecendo, nesse mês que eu estou gravando, e um pela tarde. Mas só ter a felicidade de ver crianças se divertindo, entendendo e participando naquele momento, assistindo os dois espetáculos infantis, né, me deixou extremo. Já está valendo, está valendo. Bom, o teatro de grupo, ou os grupos de teatro, eles surgem na época mais complicada. Eles surgem antes, mas eles vão ganhar formato e vida pungente na época mais complicada, que foi a época da ditadura civil, a ditadura, perdão, militar no Brasil. Antes havia a figura do empresário como dono do grupo de teatro. A gente vai falar sobre isso, mas era uma companhia que funcionava como um emprego. Então você tinha carteira assinada, batia a ponto, fazia espetáculo de acordo com o que o dono queria, entre outras coisas. Dinheiro, montagem, um chefe pagava o elenco, formato de uma empresa comercial, limitava a criação dos artistas. Ainda existe isso, hoje existe, né, o teatro empresarial. Eu trabalho também muito nessa área. Só que a gente ganha dois ganchos aí, o teatro empresarial e o teatro de produção individual, que eu quero fazer a partir de um processo de pesquisa. Atores e atrizes juntaram-se em grupos e criaram o que a gente chama de resistência artística e política. Esses artistas geralmente tinham uma ideologia em comum, e aí eles começaram a realizar experimentos cênicos com linguagens similares, e aí começam a surgir os grupos de teatro, começam a surgir os grupos de teatro feitos dessa maneira. Eles se organizaram na divisão de tarefas e cumpriam temporadas, né? Então, como é que um ator de teatro sobrevive? Espetáculo, temporada, edital, produção, entre outras coisas. O Teatro Oficina, por exemplo, do Lino Bardi, hoje ele está na responsabilidade do Usina Uzona, mas ele tem uma história anterior que eu vou contar para vocês. O espetáculo é feito nesse sistema, que é único, e a plateia fica dividida em pontos X, em alturas X. A experiência é incrível. Na maioria das vezes, dos grupos de teatro, o investimento era próprio, do dinheiro dos espetáculos. Os atores, né, tinham geralmente outras profissões, e aí os ensaios, é muito a realidade da gente hoje. Os ensaios eram à noite aqui em São Luís. Os ensaios eram à noite, no horário paralelo, para que eles pudessem fazer teatro e sobreviver com outras formas de renda. Nesse período, ainda hoje, né, muita gente que era amadora não se quadrava nesse ritmo, mas que hoje, com certeza, é considerado amador. O Sérgio Roveri, na biografia do Gianfrancesco Guarnieri, ele diz o seguinte: o autor escrevia e fazia teatro. Os grupos se encontravam à noite, no fim do horário de expediente, e trabalhavam de segunda a domingo e às vezes folgavam um dia na semana. Ensaio, ensaio, mais de um espetáculo por temporada. Eu estou me vendo nessa realidade. À medida que eu for falando sobre esse desenvolvimento, eu vou mostrando alguns grupos que são importantes. Eu tive o prazer de assistir os Claus de Shakespeare aqui em São Luís, numa apresentação pública, com um espetáculo baseado na obra de Shakespeare, fantástico. O que eles fazem? Eles são de Pernambuco, né? Eles fazem um processo de investigação no foco da construção cênica do ator e basicamente pegam as obras do Shakespeare e dão uma roupagem ao mesmo tempo, clown, palhaço no caso, nordestina, com um tom de humor, música, é um negócio fabuloso, você não tem noção. Né? Musicalidade, o corpo, teatro popular e muita comédia. Transformar a Ricardo III, que é uma peça histórica, em comédia, não é para qualquer um. E, obviamente, não é aleatório. Tem um trabalho de pesquisa intensa sobre o processo, certo? É uma perspectiva colaborativa, onde um ajuda o outro e o processo é coletivo. A gente tem poucos registros sobre os grupos de teatro oficialmente no Brasil, mas o que se tem já é bem interessante.
há uma influência portuguesa, né? O João Caetano ele funda um grupo de teatro no final do século XIX, mas ficou uma coisa muito superficial e depois fechou. E aí dos anos 50 até os anos 70, eu botei 70 para a gente finalizar, começa a surgir a enxurrada de grupos teatrais que ora são profissionais sobre uma ótica de empresários e ora são alternativos ou literalmente de sobrevivência. Exemplo, TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia, Asdrubal trouxe o trombone, entre outros que eu vou falar aqui para vocês. O regime militar, ele massacra o teatro, tanto que nos anos 80 havia uma frase extremamente preconceituosa que dizia assim, vá ao teatro, mas não me chame. Por quê? Porque o teatro sempre foi um risco muito grande. A gente pensa, a gente critica, e para a ditadura militar isso não era conveniente. Até hoje não é. Ganha notoriedade, principalmente carreira solos, que eu estou falando da figura do diretor. Os diretores, em função desse processo de criação, processo de produção, eles ganharam nomes, como o caso do Gerald Thomas, dos anos 80, e o Antunes Filho, nesse mesmo período, certo? O Zé Celso Martinez e o Oficina, né, em Roda Viva, e o Zé Celso Martinez é uma figura das mais importantes, é patrimônio do teatro brasileiro. Por quê? Porque ele trabalha com essa linha do pensamento crítico e dá de extravasar os limites que geralmente é imposto para a arte. Então ele quebra uma série de paradigmas. Vale muito a pena conhecer a obra dele. Ele está bem aqui, ó. Teatro de grupo é uma categoria de organização e produção teatral. Então a gente tem que entender isso. Na prática, para eu poder crescer, eu preciso me juntar com quem fale a mesma língua que eu falo. E aí crescemos juntos. Né? O que a gente tem que entender, inclusive aqui no estado do Maranhão, aqui na cidade de São Luís, é que um grupo sozinho não faz verão. Se todos nós nos unirmos, trabalhando pelo mesmo conceito, todo mundo cresce junto. Né? Núcleo de atores com o mesmo objetivo, mesmo ideal, trabalhando continuamente, conceito estético e ideologia similares, é o que vai identificar o grupo, certo? O teatro de grupo não constitui em si, não é uma modalidade, mas sim uma organização coletiva que vai facilitar os processos a partir das opiniões que convergem. Posição de divergência dos teatros, dos grupos de teatro de pesquisa com relação aos grupos de teatro empresariais. Então, essa disputa ainda existe muito de conceitos. Dificuldade de produzir e manter-se vivos. Esse é o problema dos grupos de teatro. Alguns deles falecem em função disso. Geralmente é em função financeira e de apoio. Né? Coletivos teatrais. Ocupação por buscas por processo, trocas de experiências, luta pela sobrevivência. Eu coloquei injustiça. Está errado o nome? Tá. Mas quando eu falei cia, seria a tradução, a redução de companhia. Né? Companhia que sofre injustiça porque não tem apoio, apesar da proposta ser muito boa. Eu vou falar de algumas agora. A Companhia do Latão, né? Ela trabalha com criação de experimentos artísticos fundamentados em expedientes do teatro épico, por exemplo, Brecht. Então eles pegam uma obra de Brecht, que é de domínio público, e vão trabalhar novos conceitos. Do ponto de vista temático, os aspectos são extremamente estéticos e politicamente engajados. Então eles questionam muito isso. Por exemplo, Patrão Cordial é baseado numa das obras de Brecht. E aí eles discutem muito sobre essa questão política do eu, o que eu faço, onde eu me encaixo, assim por diante. Voltando para o passado, um dos primeiros grupos de teatro que foram organizados, por assim dizer, que fazem parte da história do teatro brasileiro. Teatro Estudante do Brasil. Eles ensinavam peças de Shakespeare, universitários, Ibsen, Sófocles, Eurípides, e o Pascoal Carlos Magno foi o movimentador e o criador do Teatro Estudante do Brasil. Objetivo: promover festivais de estudantes teatrais, eram amadores, facilitação do incentivo dessa evolução profissional, né? O surgimento da figura do diretor e acabar com o ponto. Ponto na televisão é um aparelhinho parecendo fone de ouvido que a pessoa coloca para ouvir quem está falando, o diretor está falando. No teatro era uma pessoa que ficava na tua frente lendo as tuas falas, caso você esquecesse ele soprava, então acabava com isso. Faça o ensaio e decore o seu texto. Valorização da equipe de cenógrafo, figurinistas, entre outros. Aqui o grupo do Teatro Estudante, no intervalo de uma das peças de Shakespeare. Ali o fundador, o Pascoal Carlos Magno, e aí esse primeiro grupo vai dar origem a outros. Exemplos, comediantes, que abarcaram a ideia de um diretor polonês que vinha fugido da guerra, o Zimbinski, vou repetir para facilitar a minha intérprete, Zimbinski, que também fez televisão, participou de alguns programas e novelas da Globo, e ele trouxe da Europa toda a bagagem do teatro expressionista europeu,
iluminação, elementos, trabalho de equipe, cenógrafo, ele mudou a cara do teatro brasileiro. Tanto é que uma das peças mais importantes, já caiu até no Enem, chamado Vestido de Noiva, foi feito nesse processo, porque é o primeiro grupo que sai do amador para o profissional, já que eles trouxeram alguém que tinha técnica profissional da época. De quem é de Vestido de Noiva, professor? Nelson Rodrigues, uma das figuras mais emblemáticas do Teatro Nacional, jornalista, cronista, escritor teatral, dramaturgo, e a peça quebrou com todas as expectativas na época, porque o cenário por si só já valia. Primeiro cenário, segundo cenário, terceiro. 3 planos, né? O plano da realidade, o plano da loucura, entre outros. E você vai acompanhando histórias em várias situações diferentes. É maravilhoso. TBC. Não dá para falar de teatros e grupos de teatro brasileiro sem falar do TBC. Teatro Brasileiro de Comédia. Teatro Brasileiro de Comédia. Professor, eles só faziam comédias? Não, mas o título era mais chamativo. Franco Zampari e um grupo de ricos empresários de São Paulo criou um grupo de teatro profissional com direito a 18 camarins, 2 salas de ensaio, sala de leitura, oficina de carpintaria e marcenaria, almoxarifado, a parte de produção de figurinos, roupas, o local era sonho de consumo. Né? E aí eles trouxeram diretores de fora para encenar com atores brasileiros. Que atores brasileiros foram esses? Vou dar só uma mostrada aqui rapidinho para vocês verem se vocês conhecem. Natália Timber e Fernanda Montenegro fizeram parte da primeira geração do TBC. Né? Estrearam com 2 peças. Esse aqui é o TBC hoje, o prédio está largado. Ele é patrimônio material brasileiro, mas o interessante é que parou no tempo. O prédio está do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. E ele faz parte da produção e criação de vários grupos, como é o caso do Teatro Jovem, o Teatro de Arte Popular, o Teatro do Rio, o Teatro da Praça, o Teatro do Adolescente, e eles foram trabalhando com cenas de teatro europeu, norte-americano, e deram origem à primeira companhia de cinema no Brasil, o Vera Cruz. Né? Outros grupos de teatro e atores começaram a produzir a partir do TBC. Ele surge nos anos 50. Saímos ainda nos anos 50, a gente tem o Arena, né, que foi criado pelo Alfredo Mesquita, vindos da Escola de Arte Dramática daquele período. Né? Eva Vilma, que faleceu, Jean Francisco Guarnieri, que já faleceu, que eram atores da Globo, e Oduvaldo Viana Filho, um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro, principalmente no que trata do grupo Arena. Né? Eles não usam black tie, é a peça que deu o gancho, onde o personagem principal não é um rico, o personagem principal não é um nobre, não é ninguém da zona sul do Rio de Janeiro, é alguém que poderia ser, por exemplo, de um bairro pobre daqui de São Luís, um bairro de periferia, um bairro mais simples. Né? De onde são eles? Operários brasileiros, o personagem principal é pobre, e ele vai falar dele para ele mesmo, por isso o Arena é tão importante. O Augusto Boal fez parte do Arena e é uma das figuras mais importantes, não só do teatro e dramaturgia, mas do processo cultural nacional. Ele cria o conceito do teatro oprimido como método, onde o povo interpreta para o povo e ele aprende sobre ele mesmo. Né? Extremamente nacionalista, trabalhou com história de Zumbi e Tiradentes como símbolos desse processo imagético histórico brasileiro. Aqui uma cena, né, de Eles Não Usam Black Tie, a peça que deu boom no Teatro de Arena em 1964. E aí passamos do Arena para o Oficina, que é um outro grupo importante de teatro, que vale muito a pena, ainda existe, só que com outra roupagem, mais crítica ainda, mas melhor. Né? Nos anos 50, era um estudante de Direito e o José Celso Martinez, que eu já mostrei para vocês, trabalha a primeira fase com textos estrangeiros, tipo o Gorky, né? Bertolt Brecht, entre outros. Na segunda fase, ele vai buscar o nacionalismo na figura de Oswald de Andrade e o Rei da Vela, com uma linguagem mais modernista. E aí ele vai tratando dessa linguagem mais pessoal e mais brasileira possível. Então, o Oficina, ele vai literalmente bater de frente com o regime militar. O próprio Zé Celso e alguns atores foram espancados no palco. Gente, olha que loucura. Os militares entravam, arrancavam os atores do palco ou então prendiam ali mesmo com toda a brutalidade possível. Fusão das técnicas modernas do anti-ilusionismo, e ele é muito combativo, né? E combatido também por causa das temáticas, nudez,
sexo, orgia, uma ligação com a liberdade e o tropicalismo. E ele quebra paradigmas, né? E muito. Aqui, a montagem do Rei da Vela, do Oswald de Andrade, em 1963, 67. Um teatro, um grupo de teatro que surgiu a partir do TBC, na figura de uma pessoa chamada Maria Clara Machado e outros atores que derivaram do TBC e que de grupo de teatro virou escola de teatro, que é o tablado, né? Ele surge, ele é patrimônio cultural desde 2021, né, aqui, né, esse ano, no finalzinho de novembro, né, no estado de Janeiro, e ele surgiu em 1951. Geralmente o tablado, além de formação de atores ao longo desses anos todos, a Maria Clara Machado, que é uma das fundadoras, ela é uma das escritoras de teatro infantil mais conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A sede ainda fica no Jardim Botânico e já formou mais ou menos 5.000 profissionais. Ele sai do processo de amador para processo profissional e trabalhou a modernização do teatro no Brasil. Aqui, a aula do tablado, com uma série de atores que vocês já viram, inclusive de novelas. Asdrubal trouxe o trombone. Esse aqui é um grupo de teatro que foi formado no final dos anos 70, né, início dos anos 80, e aí ele lançou uma série de integrantes do grupo para a televisão. Por quê? Todos os trabalhos eram coletivos, improvisados, experiência dos integrantes e muito humor, deboche e essa liberdade do humor livre, sem qualquer regras. Né? O Hamilton Vaz era diretor e organizador do grupo, mas não era o diretor em si, era um trabalho mais colaborativo. Vê se vocês conhecem esses nomes. Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos e Evandro Mesquita. Principalmente a Regina Casé, vocês já ouviram falar. Ela começa como atriz, inclusive ela já fez novelas, já fez filmes, é uma atriz excelente, além de apresentadora, como alguns de vocês possam pensar. E o próprio Hamilton Vaz disse que nós somos várias sensibilidades dentro de um espetáculo, e não a sensibilidade de um autor ou de um diretor a quem o grupo inteiro está afiliado. Eles influenciaram programas de TV nos anos 80, entre eles o TV Pirata e o Cacete Planeta. Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travasso, Evandro Mesquita, que fazia um programa de humor chamado A Grande Família, era o mecânico da Grande Família, e a Regina Casé, né, que talvez seja a figura mais conhecida do Asdrubal trouxe o trombone, que brincava muito com o deboche. Né? Aqui o Hamilton Vaz fez pouco trabalho de televisão, mais escrevendo do que atuando, entre outras coisas. Há alguns grupos que valem a pena você conhecer. Um dos mais respeitados no Brasil e no mundo, o Galpão. Eles são de Belo Horizonte e eles trabalham com teatro de rua. Né? Aqui o Gigante da Montanha, do Pirandello, um dos mais importantes grupos de teatro de rua, não só do Brasil, do mundo. Né? E eles fazem um trabalho de pesquisa absolutamente fabuloso. Vale muito a pena conhecer. Professor, conseguiria assistir um espetáculo do Galpão? Com certeza. YouTube, né? Plataforma Gonçalves Dias, passa lá primeiro. E depois busca Galpão Espetáculos. Muito, eles já foram se apresentar, inclusive, num dos teatros, o teatro que foi refeito, né, foi feito, perdão, que é uma réplica de um teatro elisabetano do século XVI, da qual as obras de William Shakespeare se apresentavam. Carroça dos Mamulengos. Eu vi uma notícia e eu quero ter certeza. Eles vão estar aqui no estado do Maranhão, rodando cidades do interior, apresentando elementos circenses, cantos, coreografia, perna de pau. De onde eles são? De Juazeiro do Norte. Eles estão com um projeto de rodar, né, e misturar bonecos gigantes com pirofagia. O pessoal que é pirofagia, aquele povo que joga fogo na boca, pela boca, assim por diante. Vale muito a pena. E aí eles têm um trabalho extremamente reconhecido, é uma família inteira de artistas. O ateliê de criação teatral, ele é de onde? De Curitiba, né? É um processo diferenciado. Juntar, pensar, pesquisar, discutir, criar novos conceitos, onde você pode ter o teatro para criar essa ideia do processo. Eu sei que às vezes fica difícil você entender o que é processo. Eu vou explicar de maneira bem simples, porque a nossa aula está finalizando. Então, o processo eu tenho um tema. Vamos supor que eu queira fazer uma pesquisa sobre os pregoeiros daqui de São Luís. Professor, o que são pregoeiros? Vocês já viram aquele pessoal que sai gritando, sorvete, ideal. Então, eles são profissionais que estão praticamente sumindo aqui de São Luís. Então, eu vou fazer um processo de pesquisa, entender, fazer entrevista com pessoas que foram pregoeiros, entender como era a métrica do falar, mostrar qual era... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho um tema, eu vou fazer um processo de pesquisa. Eles escolhem o tema e vão discutir
sobre esse processo para criar o espetáculo que fale uma linguagem contemporânea com a plateia, que também emocione, mas deixe essa capacidade crítica. E aí, o trabalho do ateliê de criação. Eles são os únicos? Não. Eu coloquei aqui uma lista de grupos de teatro que permeia o Brasil inteiro. Né? Eu vou deixar aqui vocês olhando, mas eu vou citar alguns. Né? Grupo Rainha de Duas Cabeças, no Paraná, que eu tive o prazer de fazer espetáculos. Né? Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço.